Olá, você esportista ou fã do esporte. Chegamos mais uma vez aqui, mais um Arena Hat-Trick improvisado, como o Trickcast, né? Pra falar de tudo que aconteceu nessa semana de futebol e as previsões dos próximos capítulos. Como sempre, eu vou apresentar aqui esse elenco maravilhoso. Você que não conhece, eu sou o Lucas. Aqui ao meu lado, o nosso estudante de jornalismo, formado em Chique Bahia. Falar as maiores atrocidades da internet sem ser cancelado é o seu maior ônus, né? Do outro lado ali, ele faz parte do casting também, tá? Acabei de ser criticado aqui pelo elenco, mas tá certo, é isso mesmo. Do outro lado, e não menos importante, nosso queridíssimo, talvez mais importante do casting, o cara ali, nosso comentário tá com moral, especializado. né? Tá com moral pra caramba. Ayrton Havison, nosso profissional de educação física, agora brabo. Nosso amigo Chacal Havison. Se você passar ali pelo Parque 10, ali naquele coisa, é ele mesmo. É esse bicho aqui que você tá vendo lá. E não menos importante, talvez mais importante, nossa participação feminina no nosso cast, nosso elenco. Nossa queridíssima jornalista Vitória Medeiros, que hoje tá querendo... Cenário, né? Que não é só parte do cenário, cara. Você tem que parar de zoar a Vitória, pô. Inclusive, fale com a gente agora e... Fala alguma coisa aí. Oiê! Hoje eu vou participar do programa. Eu vou participar do programa. Hoje eu vou ter falas. Já vai ser cancelado pelo Oiê. Oiê. Tem que ser oiê. Mas é isso, a gente Essa tem... camisa da Ponte Preta dela. Assim. Pô, sacanagem. É pro outro lado da fonte. E a gente tem muita coisa pra conversar, porque tá recheado, aconteceram muitas coisas. Aconteceu o jogo do Real Madrid contra o City, que tem muito que a gente pode comentar. A vinda do Neymar pro Brasil, que a gente ainda não comentou no hat-trick em si, né? E a gente vai começar, porque saúde é o que interessa, pode lançar o primeiro tópico pra gente já ir comentando. Tem alguém que vocês querem mandar um abraço? Calma, poxa. Se tem uma surpresa pra vocês aqui que a Vitória já tá querendo dar spoiler. Mas calma aí. Ai, que eu tenho ansiedade, desculpa. Tô esperando aqui passar o nosso primeiro tópico, que eu já vou adiantando que tem Serrote. Serrote querendo cortar o... Qual é o nome daquele jogador da Argentina que quase faleceu no último jogo? Mascherano. Esqueci o nome dele. Mascherano. Não, Mascherano é o Tevez, Carlitos Tevez. O jogador da Argentina que quase faleceu no último jogo. É de zoeira, cara. Não, O jogador da Argentina que o Serrote partiu ele no meio lá. Que Ele saiu tá de ironizando a lesão de um jogador. Muito sério, não, calma aí. Vamos ao contexto eu tô aqui pela Ainda militância. não chegou, não apareceu na tela, por favor, não se irritem, meninas. Eu acho que tá acontecendo uma revolta das máquinas lá dentro agora. Acho que os computadores se revoltaram contra o jogo. Vai acontecer. Vamos improvisar então, né? Que enquanto não Mas na aparece... verdade a gente já pode ir conversando, antes de aparecer o primeiro tópico, sobre essa questão do retrospecto do Brasil, né? Porque o Brasil perdeu de 6-0 no começo do Sul-Americano. Foi 6-1 ou foi 6-0? 6-1. Valendo um tapão na cara? Opa, sem violência, um tapão no braço. Desculpa, pessoal, só tava querendo ver se vocês sabiam. Foi 6-0 o jogo e a gente realmente ficou muito chateado, duras críticas da seleção brasileira. A gente, inclusive, entrou naquele contexto da CBF. Pô, se a CBF não tá conseguindo fazer gestão da seleção principal, com certeza a seleção inferior, que são as seleções de base, vão sentir essa interferência. O Brasil se recuperou na competição, no hexagonal final teve bons resultados, não apresentou, vamos dizer assim, um futebol brilhante, também a gente não pode tapar o sol com a peneira, mas talvez esse jogo não tenha presenteado a gente com a vitória do Brasil, que era o que a gente esperava, que eles amassassem a Argentina. Não amassaram no placar, mas... E nem no jogo. Na peia também amassaram, porque o Serrote pegou o cara. Mas assim, vamos entrar logo nessa polêmica? Alguém quer discutir, falar um pouco sobre esse jogo, o que achou? Falar um pouquinho sobre que o Brasil entrou bem defensivo no início da partida, né? Continuou assim, aí acabou tomando gol. Aí no cruzamento do Serrote. Gol, como é que é o nome do menino? Vocês sabem o nome do menino? De que menino? De quem fez o gol? O que fez o gol. Ryan. Ryan, né? É porque eu esqueci o nome dele. Aí o cruzamento do Serrote, que participou muito bem do jogo. O Brasil tem muitos jogadores bons, como, não sei se o do Chelsea tava aí, né? Quem é o do Washington. David Washington? É. Acho que não. Mas na última ele tava, né? Aí David Washington. Puxa vida. O que pega muito pra gente nessa questão aí é que a gente tava com... Eu, particularmente... Vamos entrar na polêmica. O Ayrton pode falar um pouco do jogo, a Vitória também. E a gente já entra nessa polêmica que eu quero ouvir a opinião de vocês.
Na minha opinião, eu sou o time Serrote, sério mesmo, porque eu já vi o Brasil apanhar pra caramba da Argentina. Eu passei a minha vida inteira vendo os jogadores brasileiros super habilidosos apanhando de zagueiros argentinos. Não tô incentivando a violência, toda né? vez que tem briga no futebol, o Lucas fica do lado da briga. É verdade. Mas assim, não é que eu sou pró-violência. Inclusive, a gente vive falando na Jovem Pan pro Dana White entrar em contato com o pessoal das ligas, né? Porque tá tendo porrada todo jogo agora. Mas eu vou nessa também, porque todo Brasil e Argentina tem porrada. Né? Inclusive no último, não sei se foi no último, mas teve uns recentes que o Rafinha saiu com a boca sangrando, porque tomou uma cotovelada do Otamendi. Se a gente for Não romantizando esse tipo de entrada. Já romantizando. Não, mas se a gente montar um ranking de quem apanhou mais, o Brasil não apanhou mais? Mas tá errado, não deixa de ser errado por conta disso, né? Tipo, o jogo de futebol, ele não é pra isso. Acontece. Acontece, eu não Pois tô falando é, que tem que acontecer acontece. todo mundo. Mas dizer que isso é bom, não falei que é bom. talvez justifique. Não, Talvez justifique. Não disse que tu falou que é bom. Mas às vezes o que for falado pode acabar incentivando isso. Eu acho que o papel não é esse. Acho que o papel não é esse, entendeu? Realmente, durante ali o jogo, ele perdeu a mão e entrou muito forte no... Perdeu a mão no sentido de força ali e entrou muito forte no jogador. Mas se a gente parar para olhar o lado profissional, Sim. temos ali um jogador novo que pode até, vamos dizer assim, perder a sua carreira por conta de uma lesão. Entendeu? Então, nesse ponto, não é legal que tenham essas coisas. Agora, no sentido de ele bater no peito... dele bater no peito e dizer, pô, respeita, aqui tem cinco Copas do Mundo, não sei o quê. Isso daí, poxa, muito legal. Eu gosto muito Também desse lado, entendeu? Será que ele perdeu a admiração quando ele fez a falta e ele ganhou de novo quando ele fez 5? Acho que foi exatamente isso que aconteceu, né? Acho que é mais ou menos por esse lado, assim. É um debate que sempre é feito, né, sobre essa questão de o torcedor se enxergar dentro de campo, né? E o jogador ter esse tipo de atitude, né? É mais legal quando tem essa segunda parte, né? Que é de bater no peito e falar sobre realmente a história da instituição na qual tá defendendo, no caso a seleção brasileira aí, né? Mas assim, cara, apesar de que a gente até falou até no rádio sobre isso quando a gente estava comentando sobre Flamengo e Botafogo. Acaba que no final das contas, quando acontece esse tipo de situação, a gente acaba enxergando pelo olhar de entretenimento. Sim. Né? Se diverte e tudo mais, não sei o que. Foi engraçado o meme e tal. Mas aí, quando a gente para pra pensar de maneira fria, realmente não é bom pro esporte. É uma situação que é lamentável pro esporte, né? Porque, de certa forma, mesmo os caras são sub-20, mas os caras já são profissionais de futebol, os caras já estão vivendo de futebol e os caras têm uma visibilidade, tanto que estão defendendo seus respectivos países jogando futebol. E aí o cara lidar e ver, né, profissionais lidando dessa maneira com situações de jogo e tudo mais, até comparando não, mas ligando um pouco um ponto com o que a gente vai falar mais pra frente, que provavelmente a gente vai falar sobre Flamengo e Botafogo e tal, sobre a confusão, é que até uma parte da discussão lá, quando o Alex Telles estava bem alterado, foi justamente tocando nesse ponto, né? Porque ele questionando os jogadores do Flamengo do porquê o Cleiton fez aquilo e falando tipo assim, cara, mas nós somos, todo mundo aqui é companheiro de profissão, cara, eu sou companheiro de profissão dele, porque que ele fez isso e tal, não sei o quê. Tudo, e aí se a gente for ver no geral, né, tem todo onde se originou lá foi pelo lado do Botafogo, né? Mas o cara para pra pensar realmente por esse ponto da vitória, realmente, é verdade, né? Mas assim, tem que existir esse equilíbrio, né? O jogador é interessante, eu como torcedor, eu acho interessante quando o jogador ali, quando eu consigo me enxergar através de um jogador. Exatamente. Só que o jogador não tem o papel de torcedor, então tem que saber dosar isso, né? Assim, a gente sabe que a gente tem essa responsabilidade de não incentivar esse tipo de ação, desse tipo de atitude, negócio de briga, de machucar o outro jogador, mas a visão do povo ela é completamente diferente, tanto que o Cleiton ganhou muitos seguidores, mais do que ele tinha por ser jogador, entendeu? Pela atitude dele com o Barbosa. Então, também a gente não pode tapar o sol com a peneira. Às vezes, o futebol, como o Ayrton falou, acaba gerando esse tipo de situação que vira entretenimento, porque o que a gente viu de meme na rede social, procurando dente, aí era o Barbosa com a cara do Nemo e tal, e todo mundo riu, todo mundo resenhou, mas realmente a gente não pode estar incentivando esse tipo de atitude porque não é bacana pro esporte. Contextualizando dentro de Brasil e Argentina, né? Essa aqui é a grande problemática, é justamente essa. Por culturalmente Brasil e Argentina ser um jogo violento e por a maioria das vezes o brasileiro ser o que sofre, né? Pior. Nesse caso, até eu vejo a opinião de algumas pessoas que eu acompanho em redes sociais, YouTube e tudo mais,
que vem muito por esse lado, né? Até enxerga os brasileiros como bobos demais, como bonzinhos demais, né? Tem um cara que eu acompanho, que eu não concordo com tudo que ele fala, mas às vezes ele tem razão. Mas às vezes ele tem razão, e eu também não tô afirmando que ele tem razão nesse caso. Né? Ele fala que os brasileiros, às vezes, eles agem como a freira no puteiro. Entendeu? Nuteiro. Pra não falar puteiro. Não, mas eles agem dessa maneira, porque parece que o brasileiro é um bonzinho ali no meio de um monte de gente que tá fazendo bobagem, que, comparando com o futebol, né? Tipo assim, o futebol uruguaio é um futebol de ríspido, os caras chegam batendo. O argentino também chega lá, o brasileiro chega lá na Argentina, apanha. É apedrejado o torcedor, o ônibus do time é apedrejado. Aí, quando a gente vê nesse contexto, o brasileiro geralmente não reage, quando acontecem situações como aconteceram no Maracanã, no Brasil e Argentina, e aí o brasileiro, de certa forma, o brasileiro comum critica, mas muita gente se sente representado. Sim. Né? Então, a gente tem que ver, né, que às vezes tem reações que são, às vezes, até vai parecer redundante, tem reações que são reações, por conta de outras coisas que acontecem. Eu acho que era isso que eu ia falar. Mas, obviamente, não é justificando. Mas é encontrar uma forma disso ser coibido gradativamente, justamente pelo que a gente falou anteriormente, porque isso pode ser levado para fora do estádio. Então, até por esse tipo de atitude, esse tipo de violência, que a gente vê alguns cenários, como, por exemplo, o futebol paulista, no qual todo jogo de time grande é torcida única. Eu não acho que só para concluir o que o Ed tá falando, eu não acho que essa situação vai prejudicar o Serrote de jeito nenhum. Eu fico do lado do Serrote de verdade, porque eu joguei futebol, eu posso ser mal interpretado por você que está em casa e está assistindo aí, mas eu já joguei futebol, e o que acontece dentro de campo, às vezes é reflexo do jogo. O cara chega no teu ouvido e fala alguma coisa, o cara te deu uma cotovelada, o cara chegou e te deu um tostão aqui na coxa, na tua panturrilha, e ninguém viu, entendeu? E aí o cara tá ali pra jogar no calor do momento, e às vezes ele foi infeliz e foi muito forte, mas lógico que a intenção do cara, se tu for perguntar dele, tu queria machucar o jogador da Argentina e deixar ele paraplégico? Lógico que não, entendeu? Ele tem que ter essa consciência de, putz, preciso melhorar, mas gosto mais da atitude do Serrote de ir lá e bater no peito, dizer somos sim, temos que ganhar. Mas a gente tem que começar a ver também a seleção brasileira devolver isso em resultados, né? Mas eu gosto da atitude do Serrote e dessa confusão toda eu fico do lado dele. Não acho que tem que crucificar o cara, não. Eu me mantenho... Não acho que seja crucificar, eu só acho que... A minha opinião a respeito dessa situação não é uma coisa que deva ser cultivada no meio. Obviamente, tem todo aquele negócio da rivalidade com a Argentina, mas eu acho que isso não pode extrapolar para o nível da agressão e da violência. Porque a gente fala, leve o seu filho para o estádio, tenha lá a oportunidade, aí você leva o seu filho para o estádio, vai ver um monte de jogador no campo brigando, aí as torcidas brigam, acontece... Recentemente a gente criticou a respeito daquela briga entre as torcidas organizadas que extrapolou o nível da rivalidade e tem várias outras ocasiões que pessoas perdem a sua vida por causa de coisas de futebol. Assim como eu também enxergo, olhando especificamente pelo lado profissional da coisa, de que isso pode prejudicar um jogador na sua carreira, e sem contar que vamos dizer, tem um jogador no Vasco, que ele foi, na temporada passada, ele foi o jogador mais expulso do Campeonato Brasileiro, no ano. Com não sei quantas... do mundo. Foi do mundo. O jogador mais expulso do mundo. Foi o João Vitor, o zagueiro. E aí, tipo assim, isso também prejudica o time. Então, esse jogador... Beleza, agora, eu não sei se ele foi advertido de alguma maneira. Eu não tive essa informação. Acho que não. Foi uma falta de lance de jogo. Ele foi mais forte, mas foi no jogo. E aí, tipo assim, mas se isso acontece muitas das vezes no Campeonato Brasileiro, porque ele joga no Grêmio. Poderia ter sido expulso. Poderia ter sido expulso e prejudicar o time dele, entendeu? Então, eu prefiro enxergar por esse lado. Mais técnico da questão do jogo e essas coisas. Mas assim, né, já passou. Eu espero que essas coisas... não aconteçam mais, porque, querendo ou não, os jogadores brigam, mas no jogo a briga nada muda. Já dizia o Xamã na música dele, né? Hoje é dia 15 de fevereiro. Hoje, às 8h45, horário de Manaus, haverá Flamengo e Vasco. Vamos ver se a opinião da Vitória vai se manter a mesma quando o Hugo Moura tá no meio de Dela Cruz mais tarde. Ela postando foto com... E assim, pra você que não sabe... Cheiro de canhão queimado.
de pano queimado, hein? Cheiro de pano queimado. Ela falando, tem um pai no estádio. Aí tu abre o canal da Vitória. Assim, né? Tu abre o canal do YouTube da Vitória. Como fazer um coquetel molotov? A tia Elisângela tem um monte. E assim, cara, pra você que não sabe, hoje a gente tá recebendo uma visita super especial aqui com a gente. A gente tá com o Matias, que é do Melhor Onça, né? O cara que acompanha a gente, é parceiro, na verdade, tem um canal dele lá tudinho e tá assistindo a gente. Tá bem ali, encorado. E ele e o pai dele, né, claro. Como é seu nome mesmo? Desculpa. Antônio. O seu Antônio e o Matias. É que o Matias fala mais com a gente, né? Mas o seu Antônio também é super bem-vindo. Ele é mais conhecido. Ele é mais conhecido, tá mais famoso o seu Antônio, ele agora. Mas assim... A câmera tá aí no senhor, ó. Dê um tchau aí, ó. A câmera deu um tchau pra ela aí, ó, do seu lado. Mas e aí, vocês estão do lado de quem nessa briga aí? Nessa confusão? Uma opinião breve. Porque assim, aproveitando o gancho que ela falou aí, sobre o negócio de... Violência. A violência fica difícil, né? Eu fui assistir um jogo aqui no Carlos Amite, que eu não lembro, era Amazonas, e era um time de fora, não estou lembrado no momento. Olha, a torcida do Amazonas estava... Olha, não estava assistindo o jogo. Era um xingamento, mandando o dedo para os caras. Eu estava me sentindo muito mal ali, porque ele estava do meu lado. Então eu estava falando aqui para ele, olha, tá vendo o que esses caras estão fazendo aí? Isso, o cara vem para assistir um jogo de futebol? Não vem. Pô, se a torcida deles estão lá, deixa eles quietos. Sim. Mas não, o jogo é aqui e a torcida... E a confusão tá totalmente aleatória ao jogo, né? É gesto, é xingamento. Fica triste, né? Matias? Tá do lado do Serrote ou tu tá no lado da paz? Não que o Serrote não esteja do lado da paz. Mas é isso, a gente vai passar pro nosso próximo bloco. Alguma consideração final sobre esse jogo? Sobre as expectativas, porque tem jogo de Brasil e Chile. O Brasil tá na vantagem na última rodada, né? Tá com uma vantagem de um gol, né? Vantagem de um gol, né? Se o Brasil vencer, por exemplo, se o Brasil vencer e a Argentina vencer também por um saldo diferente, o Brasil avança. O interessante foi, acho que comentando brevemente sobre o jogo, foi a postura que o Brasil entrou, obviamente ainda reflexo do 6-0. Sim. Né? E também por ter uma certa vantagem, não querer correr risco de perder essa vantagem em busca do título, né? E também a insistência por parte do Brasil, né? Tipo, por buscar o jogo e depois empatar ali. Mesmo perdendo. Mesmo Poderia perdendo. esmorecer, porque já vi no resultado de 6-0. Exatamente. Então, do Brasil ter se superado e tendo buscar esse empate com a Argentina, que, cara, apesar dos percalços, a Argentina era o time a ser batido mesmo no campeonato e o Brasil tá conseguindo se manter na frente. O Brasil não é o time mais bem treinado, porque o pessoal critica muito o Ramon, né? O pessoal critica muito o trabalho dele. Sim. Questão, o Brasil é treinado. Eu acho que esse que é o ponto, acho que né? Esse foi o ponto meio que crucial. De que, assim, o Brasil, ele realmente se recupera porque o resultado contra a Argentina foi na primeira rodada. Então, de qualquer forma, o Brasil poderia ter absorvido essa derrota de uma maneira ruim, né? E ter atrapalhado nos outros resultados. Mas o Brasil conseguiu fazer outros resultados bons. Não é um futebol de encher os nossos olhos, né? Não é algo que a gente diz, não, tá perfeito, não mexe aqui. Mas tá trazendo resultado por enquanto, né? Esperamos que saia com o título. A expectativa é de que melhore, né? Sim, com certeza. E esse ponto de se superar mesmo, né? Apesar dessa uma grande dificuldade, é importante mesmo. E isso é um ponto a ser destacado. Ser destacado, né, Samuel? Tenho só uma reclamação já em relação ao tópico 2, porque a gente falou muito acerca do Real Madrid nessa semana, justamente por causa desse jogão, e falamos também sobre o que aconteceu no jogo no meio da semana. Sim. Que foi a saída do Rodrigo, que foi o melhor jogador, e por que o Rodrigo não tá aqui? Poxa, tu sabe o contexto desse jogo, deixa de querer ser palhaço aqui. Baixou o clima. Baixou o clima agora. Tem Cara, treta de Hong Kong. Anti-Vinícius Júnior. É porque parece que eu tô falando. Ele é anti-Vinícius Júnior. Eu vou te falar porque que ele tá fazendo isso. É porque ele é torcedor do Barcelona. Não é isso não. Sim, tu falou até alto agora. Não veio querer se entregar, não. Não é isso não, por favor. Não, é porque eu acho realmente que o Rodrigo tá jogando muito. Não, a gente não vai discordar que o Rodrigo tá jogando o fino da bola. Mas pra você que está nos assistindo, a gente vai entrar nesse contexto agora de Real Madrid e Manchester City, que foi um jogão de bola, mas fora o que aconteceu dentro das 4 linhas, isso foi regado a muita hostilidade. Por parte do Manchester City principalmente, torcida do City cantando, fazendo gracinha, bandeirona do Rodri beijando a bola de ouro ali pro Vinícius Júnior ver, Rodri filmando, achando tudo bonitinho, e no final o Vinícius Júnior apontou pra cá e disse, quem é que tem 15? Quem é que tem 15? Quem que é o melhor do mundo? Mano, achei muito irado esse jogo. Fazia muito tempo que eu não parava que eu tava fazendo... Não, calma aí. Eu tô falando calma aí, Garrafinha. Calma aí, Garrafinha. Já tá fazendo campanha, porque o Rafinha tá disputando ali com o Mohamed Salah. Já superou a temporada passada do Vini. Rafinha.
Opinião do Matias aí, garrafinha ou salada? Quem é o melhor do mundo? Quem é o melhor do mundo agora, Matias? Salada? Pô, Samuel, deixava não, mas ele é consciente pelo menos. Temos uma minoria aqui. Tá tete a tete. Mas assim, que jogão de bola, um jogo que tinha tudo pro Manchester City sair com a vitória. O Haaland fazendo dois gols, não tinha marcado pelo Real Madrid. Uma jogada bacana, o outro foi de pênalti, que a gente já esperava, mas acho que o espetáculo à parte fica com como que o Real Madrid é capaz de se adaptar aos jogos e vencer mesmo em adversidades, em situações adversas, né, cara? E como que amadureceu o Vinícius Júnior, cara? Eu achei muito legal a postura dele no jogo. Eu tenho uma opinião sobre o peso da camisa, né, que hoje em dia trazendo... olhando, acho que apenas a instituição não é diferente de antigamente, que antes falava, nossa, a camisa do droga, vou ter que elogiar o Real Madrid. A camisa de tal time pesou nesse jogo. Eu acho que o futebol, hoje em dia, ele é mais preparação, técnica, estrutura. Porém, eu não consigo, às vezes, aplicar isso ao Real Madrid, né? Porque tem vezes que parece que os jogadores, eles estão ali para honrar a camisa que eles estão vestindo, eles entendeu? A responsabilidade que isso, justamente. Né? E aí o Real Madrid tem esse poder muito grande de virar partidas importantes. É um time que não, vamos dizer assim, que cresce em situações que talvez estejam adversas, essas coisas, e isso, justamente. Mas o Vinícius, antes de eu passar pra ti, o Vinícius Júnior até chegou a dizer que quando acontece esse tipo de situação, de hostilidade, ele fica querendo fazer mais ainda, né? Tipo, jogar melhor. E essa polêmica aí, pô, que tu falou, o Rodrigo saiu de novo, Rodrigo que todo mundo fala, é o melhor jogador da atualidade do Real Madrid. Rodrigo. Saiu mais uma vez e o Endrick não entrou. O que dizer? O que dizer, pô, Rodrigo eu acho muito absurdo ter saído. Até porque tava bem o time, só que ele saiu... Aí tu vai discordar de time. Ele saiu e o Brahim Dias fez o gol, né? Então foi o dedo do Ancelotti, né? Tu sentiu o dedo do Ancelotti aí? Tímido. E o Endrick passar a bola mesmo. E o Endrick, poxa, eu acho que esse jogo ainda não era pra ele. Porque o Ancelotti tá utilizando muito ele nos jogos da Copa Menino del Rey. novo, recém-casado, né? Também. Pô, tamanho da aliança desse tamanho. Se o jogo da pré-oitavas de final não é do Endrick, né? Imagina a semifinal da Champions League. Ou seja, vamos esperar que o Endrick não vai ser relacionado. Que não entre. Ele entrou na Copa del Rey e fez o gol. Essa era a nossa discussão, né? Tipo assim, o Endrick toda vez que entrou, representou. Mas não segue sendo uma opção, vamos dizer assim. Eu acho que não é que ele não seja uma opção. Mas quando tem Mbappé na frente... Essa que é a questão, sabe? Eu acho que, por exemplo, nesses jogos aí, a Vitória falou um ponto que é muito interessante, né, sobre o Real Madrid, que reflete muito o que é a história do Real Madrid, não só desses últimos acontecimentos, mas como dos anos, na época, por exemplo, do Cristiano Ronaldo, né? Acontecia muito disso, né? Do Real Madrid, às vezes, passar ali em segundo na fase de grupos e no mata-mata arrebentar. O próprio Cristiano Ronaldo era muito reflexo disso. Fazia um gol na fase de grupos e 47 no mata-mata. Então, era tipo essa questão. Mas assim, falando desse jogo em si, o interessante é que isso não se aplica tanto, né? Sobre essa questão do peso da camisa, né? É algo que eu até concordo, sabe? Eu acho que o peso das instituições podem, de certa forma... agir ali dependendo do momento do jogo, dependendo do contexto, né? Que é o que aconteceu, por exemplo, na temporada 2022, né? Quando o Rodrigo entrou e meteu 2 gols lá quando o City estava mandando no jogo e o Real Madrid tirou a virada não sei de onde. Um gol de cabeça. Né? E também na temporada passada, quando o Manchester City merecia se classificar e o Real Madrid segurou lá, empatou o jogo e levou para os pênaltis e se classificou. Né? Até a gente vê, por exemplo, na figura do Lucas Vazquez, né? Que vai bater um pênalti de mata-mata da Champions League pipocando a bola pra cima, entendeu? Porque o cara se sente à vontade de estar nessa situação, de estar no Real Madrid. O cara sabe, eu sou o Real Madrid, eu faço parte disso aqui, né? Mas nesse jogo em si isso não se aplicou tanto porque foi um dos jogos que mais tiveram diferença entre Real Madrid e City, mas por parte pró-Real Madrid. Né? Geralmente quando essa diferença entre os clubes, né? entre os times, né? Acontecia dentro de campo era mais pró-City, né? Mas dessa vez foi pró-Real Madrid. O Real Madrid realmente merecia vencer essa partida. Né? Tipo, se a gente fosse ver se terminasse 2-2 o jogo e a gente discutisse aqui quem merecia vencer, era indiscutível que o Real Madrid merecia, né? Mas isso que é muito louco, né? Que, por exemplo, o City tá passando por uma fase ruim,
né? E logo num dia que um dos principais jogadores brilham e tudo mais, o cara pensa, caramba, é hoje, porque vai virar essa fase, o Haaland que não fazia gol no Real Madrid mete 2, não sei o que o Real Madrid ganha. Entendeu? Então, tem muito disso, mas realmente o Real Madrid mandou no jogo, né? Até a gente discutiu isso também no programa da Jovem Pan News, que foi essa questão das substituições e tudo mais, mas e até esse ponto, né, de que é muito criticado, mas até foi uma das coisas que eu coloquei lá em pauta dentro da minha opinião, que foi quando a gente vê a escalação lá, né, poxa, o jogo tá amarrado aqui, e ele faz esse rodízio de certa forma, pô, tem um jogo aqui que dá precisando vencer, tem chance de ganhar aqui. Tem os 3 lá da frente. Ele tira um às vezes. A maioria das vezes é o Rodrigo, infelizmente. Não, mas tem jogo que sai o Mbappé e fica Vinícius Júnior e Rodrigo. Entendeu? Só que a maioria dos jogos é o Rodrigo, né? Mas o cara conhece mais de futebol que a gente, né? Exatamente. Também, como eu É falei, isso que eu ia falar. E o Real Madrid é o clube. E o técnico faz parte desse clube. É um ponto muito crucial ali pro time. E o Ancelotti, mais uma vez, mostrou que sabe o que tá fazendo. Então, vamos deixar o Real Madrid do jeito que tá ali. Mas a gente entrou numa discussão agora desse jogo na questão da torcida. Porque o próprio Guardiola criticou a torcida, falou que não achava maneiro fazer aquilo, porque hostilizaram antes do tempo, não sei o que lá, e falou o que ele queria falar. E mais uma vez eu vou dizer, discordo do senhor Guardiola, me desculpe pela primeira vez, estou discordando da sua opinião. Por quê? Qual é o papel do torcedor? É impulsionar o time, é tentar atingir o time adversário de alguma forma. Então, se eles não passaram do respeito, eles não foram racistas, eles não ofenderam o lado pessoal dos jogadores, eles tentaram mexer com o psicológico deles ali dentro, como, por exemplo, o Real Madrid nunca ganhou aqui dentro, né? A torcida do Corinthians levando Bruna Marquezine. Isso é válido, isso é futebol. Então, por que vocês estão criticando? Eu até comentei com o Ayrton, eu falei, o Guardiola não fez uma tática, poderia ou não dar errado? E deu errado? A torcida também teve a tática dela, poderia dar muito certo, mas deu errado. Sim. E aí passaram vergonha, foi vexame, mas faz parte do futebol, né? A torcida faz parte da instituição Manchester City. Né? Exatamente. Então a torcida, como parte da instituição Manchester City, ela tentou, de alguma forma, se fazer relevante dentro dessa disputa contra a instituição Real Madrid. Então ela fez a parte dela, que é provocar, instigar, né, tudo mais, que de certa forma a torcida foi até mais corajosa que o próprio, por exemplo, a própria mídia do City, né, que postou uma foto, depois postou uma foto provocando e depois apagaram, né? Mas isso é do jogo, cara, isso é muito bom, é muito importante, sabe? Até isso a gente leva para outro cenário. Eu acho isso legal, cara, isso faz parte do que é o futebol, sabe? A paixão pelo futebol passa disso, sabe? O cara, mesmo que botar num contexto de, por exemplo, a gente tá vendo aqui no braço do Vinícius Júnior, 15 né? Champions. O cara vai querer disputar em quantidade de Champions com o City, vai querer com o Real Madrid. O City eu vou botar meu pet de uma Champions League aqui e mostrar pro Real Madrid. Não, né? Não vai fazer isso. Né? Mas os caras vão tentar ver, nesse ponto aqui... A gente pode atingir ele de alguma forma. Nesse ponto aqui, a minha instituição se sobressai o Real Madrid. Então eu vou usar esse ponto aqui pra botar minha posição aqui pra jogo, entendeu? Então isso tá na bola. E o confronto entre Real Madrid e City tem acontecido muitas vezes nas últimas edições de Champions League, né? Então já vem uma rivalidade sendo cultivada, né? E aí... Eu gostei muito da atitude assim, falando de torcida, foi um show da torcida do Manchester City. Porque, como foi falado, eles provocaram, sem extrapolar qualquer nível de racismo, xenofobia, que outras torcidas na própria Espanha não conseguiram fazer, né, quando iam enfrentar o Real Madrid do Vinícius Júnior. Então, ali, eu tenho certeza que os jogadores também gostaram. Talvez tenha sido chato para o Guardiola, muito por influência do resultado, né? Que não foi o esperado. E também não sei, talvez ele como principal figura ali do Manchester City, não sei o que passou na cabeça dele para isso, mas eu gostei muito da coisa e eu queria que o Vasco fizesse uma, né? Só que aí o Verratti tem que ganhar uma... Hoje, como tu saiu do Etihad Stadium, né? O Verratti tem que ganhar uma bola de ouro. A vitória foi do Etihad pro São Januário. Mas é isso, Samuel. Eu acho que assim, a torcida, o futebol, o que aconteceu transformou tudo em um espetáculo. Foi muito legal. Sim, tudo foi um espetáculo e a primeira vitória do Real no Etihad Stadium. Etihad Stadium. Ele ia falar com sotaque. Ele é Etihad Stadium. Ele é amigo do Anthony. Foi a primeira vitória deles. A torcida também fez um show e fez, como tu falou, né? Fez parte do espetáculo. E em relação ao jogo, cara, uma noite incrível de Champions do Real Madrid, já tá ficando normal.
tá ficando normal desde 2014. Toda Champions pode ter certeza que tem uma noite incrível de Real Madrid. Felizmente. Isso sai Ele engolindo seco. Desceu sangrando assim. Pois é, aí, mano, é impressionante, porque eu assisto alguns jogos do Real na Champions, né? Porque... Tem que assistir toda a final de Champions, né? Tá sempre Real lá, tem que né? assistir as finais, né? 2015 foi nós. Caraca, 10 anos. Esse ano vai ser de novo. É de 10 em 10 anos. E, mano, o Real Madrid tira a força de onde não tem, mano. Porque se tu pegar o gol, foi a corridona que o Vinícius Júnior deu ali, mano. Uma gigantesca. Eu consigo entender o destaque que o Vinícius teve nesse jogo. Acho que ele participou muito efetivamente E desmontou ali a zaga do City. Bellingham falando que só correu por instinto mesmo e conseguiu fazer o gol. Ele falou, olha, eu corri pra se talvez o Vini errasse, porque é difícil ele errar, eu já tá ali pra conseguir completar, né? Tá assistindo esse jogo, mano, comemorei demais. Ô, Parece o cara. Aqui é Vasco. Uma vez. Samuel sendo banido de todos os grupos do Barcelona que ele participa. A vitória dessa deixa pro Vasco fazer uma faixa lá no jogo contra o Flamengo hoje. Ele poderia fazer, tipo assim, o inesquecível 8 minutos do primeiro tempo. Gol do Verratti. Que é o do ano passado, né? Nunca esqueçam. Nunca esqueçam que até os 8 minutos o Vasco tava ganhando. Mas tem uma música que, tipo... Ai, não, deixa, eu não vou entrar nesse assunto, não. Tá regra. É porque é meio... Ai, não, deixa eu me complicar aqui com a torcida do Vasco. Era isso? É isso. Opiniões cruciais agora dos nossos queridos participantes aqui do Behind Scenes, né? Quero perguntar pra vocês sobre o Endrick, cara, porque a gente falou de tudo isso e a gente de vez em quando vem falando sobre o Endrick. Qual a visão que o torcedor brasileiro tem do Endrick? Eu vou compartilhar uma simples minha, que eu não acho que ele estava preparado para ser camisa 9 da seleção ainda. Né? E no Real Madrid entendo que ele está em crescimento e tem que esperar o espaço dele mesmo. Vocês compartilham isso? Qual é a opinião de vocês? Não, como você falou, o Endrick, eu sabia que ele ia ter um pouco de dificuldade no Real Madrid, porque tem jogador... Os melhores do mundo, né? Os melhores do mundo. Então, a hora dele vai chegar. Só que não tá na Tem que hora ter ainda. paciência, né? Paciência. Muito novo. A Champions League já tá nas oitavas, né? Tá nos oitavos de final. Tá na pré-oitava. Começou, na É o verdade, a playoff. fase de mata-mata, porque mudou um playoffs, pouquinho, agora tá com tabela e tudo, a configuração tá um pouco diferente. Tu é fã ou não do Endrick? Por Obrigado, a quê? gente compartilha. A gente não. Manchester Né? City, lá na escola, o pessoal me critica, poxa, mas tu não é Real Madrid, é Manchester City. Ah, então ele tá triste com o Ele tá triste resultado. com o resultado. Poxa, Matias, desculpa. Mas, como vocês falaram aí, eu já assisti Fala o dele. jogo do Real Madrid e ele sabe, é um time que Bruno sabe Henrique. jogar perdendo o jogo. É um time frio. Eu não, exatamente, eu não senti o psicológico abalado em nenhum momento. Parecia que a gente precisa manter isso aqui pra tentar o jogo. Que ano tu nasceu, Matias? Caraca, ele nasceu antes do City, moleque. Nasceu antes do City. Mas é isso. E agora a gente vai falar de um assunto que eu acho que todo mundo vai se sentir abraçado. Todo mundo do mundo. Porque se você não é vascaíno, Cadê nem o pai flamenguista, também? você é amante do futebol e da rivalidade. E a gente vai falar sobre esse jogão de bola que vai acontecer nesse sábado. A gente tá gravando no sábado e o jogo vai ser hoje. E aí a gente vai fazer alguns comentários, porque eu vou comentar como se o Flamengo tivesse ganho, porque eu acho que o Flamengo vai ganhar. Qual a expectativa pra esse jogo, cara? O Flamengo vai perder, tu zicou agora. Claro que não, não funciona, isso não funciona. Não, eu acredito que vai ser um jogaço pro Flamengo. E porque, mano, eu assisti o último jogo do Vasco, já falei 3 vezes aqui pra Vitória, contra o Sampaio Corrêa. E, mano, foi um jogo horroroso, eu saí triste. Retrospectos, né? O Flamengo vem de uma Supercopa, empatou com o Fluminense e ganhou do Botafogo. Tá com animosidade lá em cima. O Vasco vem de muitos empates. Sim, E exatamente. E Tem uma apenas derrota. uma derrota, né? E uma derrota, Por mas de volta muitos redonda. empates. Que o torcedor não tá satisfeito com essas derrotas. Então vamos falar de animosidade? Talvez o Flamengo chegue com os ânimos melhores, né? Tem uma observação aí. Diga. O Flamengo tem um dente a mais. Qual que é um dente a Porque o mais? Barbosa tá sem dente. Mas é o Vasco. Mas é o Ah, Vasco, tá. no Botafogo. Ficou com... Ainda ficaram com o dente do Barbosa, Era coitado. pra- Devolve pra ele fazer um implante. Tá no bolso do... Não, mas eu acho que o que, Tá no o que bolso caiu... do Bruno Henrique, pô. Acho que o que caiu foi a lente de contato Foi a lente dele, de porque contato, tu né? consegue ver um negocinho ali. Acho que é um dente dentinho de desgastado. tubarão, assim, A é. gente tava conversando lá fora, né, com o Matias e o pai dele sobre a questão dessa parada do Flamengo e Botafogo, da briga, né? Sim. Né, e tal, e aí sobre a questão de que o Cleiton pode ser suspenso por mais
mais dias por conta da violência, né? Se chegarem com o laudo médico. E a Vitória falou realmente, né? Como ele tem o dente dele não é lente, uma lente, então pode ser que não caia Que no laudo duro. médico. Então o Cleiton pegue 3 jogos só de suspensão porque o Barbosa decidiu colocar dentes falsos. Mas se o Cleiton pegar mais tempo, ele pode assinar contrato com o UFC e fazer umas lutas, pô. Quem sabe ele também ganha um pouco mais de dinheiro, né? Um jab de esquerda Porque bem bonito. meu amigo, ele fechou aqui e vai, certinho, treinado. O que dizer? Me lembra muito o Hertinho, né? Que ele armou aqui, só não deu soco, mas ele armou aqui. Digno de Poitin. A gente tá comemorando aqui, mas não estamos incentivando esse tipo de coisa. Vamos falar do A jogo gente do só- é verdade. Não, estamos falando especificamente do dente do Barbosa. dente do Barbosa, né? E o que dizer desse jogo, cara? Porque é como a gente vem repetindo, né? O Vasco tem o Coutinho que chegou querendo demais, até agora não conseguiu alcançar muitos objetivos. Ele quis 2 vezes. E talvez o cara mais ofensivo e mais perigoso desse time inteiro, que eu sinto mais vontade dentro do Vasco, é o próprio Verratti. Né? Qual é a expectativa do torcedor do Vasco pra esse jogo? Tá, talvez eu não consiga explicar totalmente os ânimos da torcida do Vasco em si. Mas a minha é de que, assim, vai ser um jogo como já é costumeiro, de que as duas equipes elas entrem com os ânimos um pouco mais, assim... Acho que vai ser um jogo de muitas faltas, como sempre é os jogos do Vasco, que eles vão estar ali com umas chegadas mais duras nos jogadores e... Como é de costume. Só que eu não estou muito confiante no jogo de hoje, na vitória do Vasco. Ah, tá. Você Né? que tem a pagar dividente aqui. Porque Não, o último vidente que tu então, falou- presta atenção, eu falei no programa da Jovem Pan que um vidente, ele previu que, né, as energias estariam voltadas para uma vitória do Flamengo. Vocês viram a previsão Porém, do vidente? Não. Ele falou, os jogadores vão entrar em campo de meião e chuteira, vai ter grama, o jogo vai ser jogado A com única uma bola. coisa a ver com isso é que eu vi o dente do Barbosa caindo. Né? Ah, entendi. Caramba, que... E... A Porém, Vitória não entendeu. eu não entendi mesmo. Mas eu estou Porém- com uma arma, pois eu vim com essa camisa hoje, porque eu vou usar ela Estou na hora com do uma arma, jogo. Meu Deus, eu sou flamenguista. Aquele lá do Ceará. Hoje eu estou com uma arma. Quem é que vocês acham que vai ganhar o jogo? Vamos jogar. O Flamengo. Vamos jogar um jogo. Vamos jogar aqui. Que é isso, Vitória? Garoto. A Vitória, eu estou com uma arma, eu automaticamente. Então, o Vasco nunca perdeu quando eu estava usando essa camisa aqui. É melhor tu tirar hoje. Até porque o Vasco nunca perdeu usando ela. Sim, Até é porque eu verdade. comprei pra ir pro jogo do Vasco na Arena da Amazônia, então... Mas, tu tira pra não então foi zicar pro tua jogo. camisa, cara. Não, o Vasco vai ganhar hoje. Bora Vai, só vou explicar pra vocês como vai acontecer o jogo. Vou dar uma dividente aqui. O Samuel tá quase acertando a parada do Barcelona lá, tá? O Flamengo... Do Neymar? Do Neymar, tá quase. Tá quase, pai. Quem me chamou de doido, drogado aí? Falar que nem o Eduardo Batista lá, o treinador do Palmeiras. Qual a fonte? Me fala a fonte! Me fala! O Flamengo vai abrir o jogo aos 25 do primeiro tempo. Final do primeiro tempo, Tem o minutagem, Vasco é? vai... No final do primeiro tempo, o Vasco vai empatar o jogo. Confiança, Vitória. Eu tô falando. O Vasco vai empatar o jogo. Com dúvida. A Vitória, eu afirmo aqui pra vocês que o Vasco vai ganhar a partida. Não, eu tô falando. A Vitória vai chegar em casa e vai colocar lá no som. Mestre, eu preciso de um... Acho que a gente precisa fazer Botar o uma pedestal lá. seletiva para trazer mais Vascaínos. vascaínos para essa bancada. E aí o Vasco vai fazer o gol, tipo assim, no finalzinho, Verratti. sabe? Tô sentindo o gol de cabeça do Verratti com cruzamento de Lucas Piton. E esse vai ser o final do jogo. O Vasco vai vencer sem merecer essa partida. Geralmente Pra é, vocês, isso- o isso- futebol, ele é cara, injusto, não cara. precisa, não precisa ser evidente pra saber que se sai um gol do Vasco é cruzamento do Piton. Do Verratti. Cara, poderia colocar a música da Madonna, Like a Pray, porque tem que orar pra isso aí acontecer, mano, porque tá difícil. A gente sabe que a tabela do Carioca tá toda embolada, os dois times precisam vencer, ninguém tá safe ainda, essa é a verdade. É verdade. E o Vasco tá em terceiro com 14 pontos, o Flamengo tá com 17, o jogo é importante pras duas equipes, mas eu, lógico, não, saindo de ser flamenguista, acredito que o Flamengo chega mais inteiro pra essa disputa aí, cara. Sim, eu também acho, como torcedora do Vasco, eu também acho isso. Mas talvez a minha confiança esteja na questão de que o clássico equipara muitas das vezes Vasco precisa mais. Talvez a Não, animosidade não,
Não, melhor? eu digo que talvez por ser um clássico, por exemplo, o Vasco... Fora do Carioca, né? Tipo, esquecendo o Carioca é um clássico de Não, olhando a rivalidade mesmo dos dois times, talvez a questão seja um pouco mais igualada. Como eu vejo, por exemplo, o Flamengo já ganhou do Botafogo. Tem os jogos dos 4 grandes, vamos dizer assim. O Vasco já ganhou do Fluminense quando o Fluminense estava para ser campeão da Libertadores. Tu não acha que o Volta Redonda é grande? Torcedor do Volta Redonda. Cara, mas dentro do que maior que a do Fluminense. Dentro do que a Vitória falou, cara, é absurdo mesmo, tipo, questão de clássico. Como a gente discute muito sobre essa questão, né? É até uma parada quase que, não posso dizer mística, né? Mas é muito louco isso, né? Eu tiro, por exemplo, duas situações. Vou citar 2 situações aqui de exemplo, né? Primeiro, o Vasco em alta. O Vasco tinha sido campeão da Libertadores em 97. 98. Desculpa, o Brasileirão. Foi campeão brasileiro de 97, eliminando o Flamengo. Campeão da Libertadores de 98, né, e tal. E quase bate campeão mundial contra o Real Madrid. Beleza. O Vasco, e 12 anos depois o Vasco foi campeão brasileiro. Então foram 3 anos do Vasco assim que foram incríveis. Beleza. No meio disso, o Flamengo tricampeão do Carioca em cima do Vasco. 99, 2000, 2001. Quando o Vasco tava no maior alto possível, o Flamengo tava ganhando 3 títulos em cima do Vasco. Aí o cara corta pra 2015, 2016. O Vasco, talvez a pior draga da sua história, né? Sempre vai ser o próximo ano. Na gangorra, né? Mas nessa época era muito disso, porque o Vasco tinha caído a primeira vez em 2008, aí subiu, caiu de novo em 2013, aí caiu em 2 anos seguidos praticamente, né? Subiu, caiu, subiu. E nesses anos que o Vasco tava nessa gangorra de Série A, Série B, toda vez que enfrentava o Flamengo, o Vasco ganhava. Inclusive ganhou aqui na Arena da Amazônia. Ganhou aqui na Arena da Amazônia, eliminou o Flamengo na Copa do Brasil. Ou seja, tudo pode acontecer. Clássico igual a tudo, cara. Não tem como. Sem contar que, cara, eu tenho muito fresco na minha lembrança. Eita. Cara, hoje vocês estão impossíveis. Eu tenho muito... Fala o nome só de 3. Baguete. Bom saber que tá chamando o jogador de fresco. Derrete, eu vou te mandar esse vídeo no teu direct pra tu ver o cara. Pode botar um processo. Mas nele, não no hat-trick. De 2019. O Flamengo estava absolutamente amassando todo mundo e o Vasco tava em mais um time desses de, tipo, draga terrível e não tava jogando nada contra ninguém. Ele não caiu nesse ano por um milagre, vamos dizer assim. Pelo projeto. Pelo projeto do Luxemburgo. E chegou contra o Flamengo, levou gol com 1 minuto, mas manteve um 4-4. Não é uma vitória, né? Mas... Pode-se entender que sim. Eu tenho uma história curiosa. Não é considerado uma vitória, mas, tipo assim, ele conseguiu equiparar uns cenários ali que, tipo, se tu olha os gols como saíram, se tu assiste o jogo, o Vasco merecia ter levado de 4-0, vamos dizer ali, aquele jogo. Mas conseguiu... tirar forças e corresponder, né? Poderia até ter ganhado o jogo em diversos pontos. Esse jogo foi uma loucura, esse 4x4. Tipo, é uma época que eu não pagava, não tinha condições de pagar TV por assinatura, né? O streamer. Música triste. Pagar pay-per-view pra assistir o jogo, né? E também era muito difícil encontrar um site confiável pra assistir o jogo online. Então eu acompanhei, tipo, rádio pelo YouTube. Rádio pelo YouTube, né? Fiquei lá acompanhando. E aí, né... Pra assistir pelos streams da internet. Do nada, teu pai entra, tá uma mulher sem roupa. Exatamente. Aqui, pessoal, manda o Pix aí, R$15. Não, é assim, Quem quiser assistir com a tela reta, manda o Pix aí. Aqui, podemos botar aqui na câmera que o Ayrton usa como... proteção de tela e sumiu, droga. Tá com proteção de tela o hino do Vasco. É porque o hino do Vasco é estourado, que era pra fazer uma piada que não deu certo. Aí era 2019, né? Então não tinha essas condições, né? E aí eu acompanhei pela rádio do YouTube. Aí beleza, aí o Vasco fez o gol no último minuto. Mano, eu demorei acho que 3 anos pra assistir os melhores momentos dessa partida, de tanto que aquilo me frustrou. Tipo, era o melhor Flamengo que eu vi na minha vida, perdendo pra um Vasco ridículo. Empatando com um Vasco ridículo. Coisas do com clássico, gol do Ribamar. Né? Agora eu pergunto gol do Ribamar. Da nossa audiência qualificada que está aqui acompanhando a gente na gravação. Palpite pro jogo de hoje. Hoje vai ser 3-0. Ai! Pra quem? O Vasco, né? 3-0. Pra quem? 3-0. Pra falar aí no microfone. Pô, você levanta aí, dê seu palpite aqui. Digão, solta aquela trilha lá da Rádio Flamengo. 3-0 para o Flamengo. Matias. Vitória, depois tu me perdoa. Vou pensar. 6-0 pro Flamengo. Caraca.
Será que teremos o... É possível, já aconteceu. Não, acho que não, porque o Flamengo ainda não tá no seu auge físico, ainda não dá não pra fazer isso. Só por isso, né? Qual é o próximo tópico que a gente tem? Nossa, eu tô me sentindo assim... Todos contra mim nesse momento. Não, cara, acho que é só a realidade dos fatos, né? A gente tem que... Também tem aquele que o Vasco ganhou de 1x0, aquele golaço do Pomita, né? Sim. Tá uma desgraça. Nunca mais ele fez aquilo. Não, eu prefiro o gol do Petkovic. Se o Elcio tivesse 3 centímetros. Caraca, esse vídeo é muito bom do Petkovic, né? O Eric faria. Se o. Como é que o goleiro? O nome do goleiro? Elton. Se o Elson. Elton, pô. Eu só lembro dele. Se o Elton tivesse 3 centímetros, ele pegava essa falta. O quê? Pode ser pegou pesado. Aí o cara, não, pô, pegou pesado. Pegou pesado. Você viu o jogo? Como é que é? Tu viu o choco? Tu viu choco? Que choco? E agora a gente vai falar dele, que não é mais menino, agora é adulto Neymar Júnior, porque o Neymar tá de volta pro Quase futebol idoso, brasileiro. Ney. Estreou ali contra o Botafogo de São Paulo na Vila Belmiro. Você quer a escala de trabalho dele aqui? Caraca, o Digão riu tão alto que a gente conseguiu escutar daqui ele rindo. E a sala dele é lá no final. A sala dele é Tem uma lá, sala no meio entre a sala que a gente tá uma gravando e a sala- sala dele e a gente ouviu. Interrompeu a jovem. O pessoal da Jovem Pan no ar, ele fazendo uma atrocidade dessa. Eu não sei o que aconteceu com isso aí. Culpa do editor. O Neymar fazendo coraçãozinho aqui, né? Porque o Neymar estreou ali contra o Botafogo de São Paulo, depois teve o jogo em Novo Horizontino. Ah, tu guarda as atrocidades na tua cabeça. Né? Agora engasgou igual. Claro, lá no. Que ele foi. Teve o jogo contra o Novo Horizontino e o jogo mais comentado atualmente é o jogo do Santos contra o Corinthians. Realmente, lógico, um Corinthians muito melhor. Neymar em fase de adaptação. O que esperar de Neymar Júnior no Brasil? Nada. Concordo com a O cara tá opinião do protegendo o Samuel. Barcelona e aqui no Brasil não vai entregar nada, né? Não, O cara, tô brincando, tô brincando. antes do Neymar vir pro Santos, esse bicho aqui já tava falando que o Neymar ia voltar pro Barcelona e ia ser campeão da Champions. Aí ele solta uma dessa aqui. Calma, não É terminou pro ainda. Santos mandar logo ele embora pro Não, Barcelona, não é isso, entendeu? não. E aí, qual a opinião de você? Caraca, o Lucas falou, tipo, não é isso não. Não, cara, eu sou suspeito de falar porque realmente sou muito fã do Neymar. Espero que ele volte a brilhar, volte a encontrar o futebol dele. Pra gente ter ele em 2026 em alto nível, cara. Eu quero muito que esse cara seja campeão mundial. Pra calar a boca de muita gente que fala besteira. Tem muita gente que não entende. Não tava falando contigo. Pra calar a boca de muita gente que não... Cara, a boca de muita gente fica falando. É porque assim, jogar futebol é difícil pra caramba. E fazer o que esse cara faz dentro de campo não é pra qualquer um. Então acho que ele é um cara que joga o fino da bola, sempre jogou. Eu só espero Faltou que no ele... final, pra bom entendedor, meia palavra basta. Espero realmente que ele consiga se reencontrar no Santos. Lógico, minha crítica, já vou criticar e vou passar pra vocês. O Santos precisa se reformular, cara. Neymar sozinho não vai fazer chover. Já fez em 2011, 2012. Mas agora tá Neymar e Guilherme contra o mundo ali, que a bola bate em todo mundo e ninguém consegue fazer nada. Pituca. Não, mano, o Pituca tá deixando a desejar, tô te falando. O Pituca, numa Ele é um cara entrevista lento, ano eu acho ele passado, muito lento pra jogar na posição que ele tá jogando ano ali, pô. passado falou que disputava a Champions. Não, tô brincando. A Libertadores. Lutava pra ganhar a Libertadores no outro ano. Cara, o último grande jogo do Pituca foi a semifinal da Copa Libertadores de 2020. Exatamente. Não Ele jogou bem, eu não acho que Série ele B. esteja bem, não. Tipo, nos jogos ele se movimenta muito pouco, muito lento, tá sempre atrasado nas jogadas. Lógico, pô, eu não gosto de ficar criticando o jogador, porque o jogador ele passa pela dificuldade dele, mas dentro de campo não tem como dizer que o Pituca tá rendendo, cara. Quem tá rendendo ali enquanto o Neymar tá dentro de campo é o Guilherme. E depois que o Neymar sai, parece que o Guilherme ele puxa um pouco mais a responsabilidade e ele consegue fazer até um pouco mais, porque ele puxa pra ele mesmo. Falando sobre a questão do Santos, né? O Pituca, né? A gente brincou aqui, mas teve uma participação essencial na Série B por ele ser um jogador muito identificado com a torcida, com o clube. Sim. Então isso é muito importante ele ter participado desse processo. Só que agora, né, aquilo que a gente sempre discute, né, sobre a questão de escalas, né, da diferença da Série B para a Série A, né? O Santos até montou um time ali, entre aspas, de Série A, né, por conta da altíssima folha salarial, né, para a Série B, mas quando volta para a Série A, realmente, se o Santos se manter nessa pegada aí, vai ser difícil pro Santos brigar lá em cima, sabe? O Paulistão tá se complicando, né? Então, o Santos tem que ficar de olho, realmente, e é necessário essa reformulação. Obviamente, né, parece que a gente tá, tipo, torcendo pro Santos. Não, tipo, não nesse sentido, mas é importante, sabe? Por a gente ter um cara do tamanho do Neymar jogando aqui no Brasil,
E ele ele jogar num time que é relevante, né? Seria importante ele jogar num time. Não tô falando que o Santos não é relevante, mas tipo assim, ser relevante como time atualmente pra disputar as coisas, sabe? Porque pra fazer frente, porque né? O Santos tá faltando... Na verdade, ser compatível com a história do Santos. Tá faltando... O Santos é gigante, deveria ter uma estrutura compatível com a história dele. Tá faltando dele, 2, 3 rodadas no Paulistão e o Santos tá correndo sério risco de ficar fora do mata-mata de novo. Esses próximos jogos são todos finais pro Santos. Tem que ganhar todos os jogos pra poder se classificar. Espero muito físico, né? Tem que ajeitar muito físico ainda, né? Do Neymar? Do Santos. Em geral. Porque tá difícil. Não, no jogo contra o Novo Horizontino, que foi à tarde, senti o Neymar bem. Mano, mas sentiu o sol e o calor ali e tudo mais. Mas nos jogos que foram à noite, gostei da participação dele. Acho que pra quem tá se recuperando de uma lesão, ficou um ano parado. Inclusive, a gente até conversou. É o clima, né? Pô, o clima da Arábia é 90 graus o dia. Tá se recuperando e a gente sabia, ele mesmo falou que ele sabia que ia ter outras lesões depois que ele retornasse, porque o cara passou um ano parado pra se recuperar, um pouco mais difícil. Futebol pra jogar o Neymar tem, de vez em quando a gente vê um vislumbre ali do Neymar, fazendo um drible, tipo, tirando o garro pra nada e tal, mas lógico que se espera muito mais. Eu acho que quando você é uma pessoa que a galera já conhece o teu potencial, vamos esperar muito. E é o que estão esperando dele, né? E tá todo mundo aí ansioso por esse retorno. Esperando muito essa dupla. Tá gravando, hein? Tá piscando. É porque ele fica em stand-by só na tela ali. Tá. Esperando muito dessa dupla aí do Guilherme e do Neymar, tá? Pô, Guilherme Mas quando voltar pro Brasileirão, eu acho que no Brasileirão vai arrebentar. Será que o Neymar não tinha que fazer a mesma coisa que o Messi fez lá na MLS? Não, pegar e montar o time dele lá pra ver se dava uma arrumada. Top 6, tá o Só Santos. tem que ver se o Santos vai ter dinheiro pra isso, né? Pra montar o time. Porque, querendo ou não, a vinda de uma Série B, ela impacta muito nos cofres dos clubes. Aí né? sabe, mano. Então... E aí, esse impacto é proporcional à temporada no outro ano. Tudo bem que ele já consegue outras premiações. Por exemplo, o Santos não disputou no ano passado a Copa do Brasil, que justamente é um dos celeiros de maior retorno financeiro para os clubes. Então, vai ser 113 milhões, né, esse ano. Então é difícil para o Santos, eu entendo esse lado, já foi um grande feito ele trazer o Neymar e ter jogadores ali que... Mas né, você não acha que o Neymar, se ele quiser, ele faz chover nessa questão de dinheiro? Porque os patrocinadores vêm, se quiser montar qualquer coisa, eu acho que consegue. Tem influência pra isso. Só que eu acho que a grande questão... Nesse sentido de... Mas a grande questão, eu acho que é o tempo de contrato. É muito curto pra fazer esse operação. O cara vai trazer, sei lá, um patrocinador com uma cota de, sei lá, dezenas de milhões de reais, mas não sabe manter o jogador durante alguns anos. Mas não sabe se o cara, Neymar vai continuar. Se em agosto, em julho, o cara vai estar no Santos ainda, entendeu? E aí vai ficar a imagem associada ao Santos, sem estar a cara que trouxe isso pra lá. Sem contar... não, desculpa. Continua. Eu ia dizer sem contar que tem toda essa questão do contrato do Neymar ser até o meio do ano, né? De 5 meses. E também dele... Eu acho que a partir do momento que ele, sei lá, fizer um gol, der uma assistência, e talvez os olhos dos possíveis patrocinadores voltem para ele. O Lucas... Tá apostando todo o jogo. R$10 no gol do Santos, no gol do Neymar. Sem zoeira nenhuma, assim. Depois do Neymar, acho que o meu grande ídolo é realmente o Gabigol por conta da Libertadores. Mas assim, primeiro veio o Neymar, mano, em tudo, de verdade. Esse cara influenciou muito na forma como eu jogava futebol. Eu assistia highlight desse maluco. Não é à toa que ele se machucou gravemente também. Sozinho ainda. Jogando sozinho, ele se machucou também. Eu rompi meu tendão. Isso aí foi fora do meu controle. Aí foi uma coisa... Inspirado no Neymar. Mas lembrando que quando eu me machuquei, era um jogo solteiros contra casados e a gente tava ganhando de 6, eu não sei quanto lá do time, inclusive do Ayrton, que tava do outro lado lá. O time da igreja, né? Time da igreja, pô. Tem que respeitar o time da igreja. O cara se machucou no casado contra solteiro, só de barrigudo. Inclusive eu que tava barrigudo. Eu queria perguntar pro Matias qual a expectativa dele ver o Neymar, já que quando o Neymar tava no seu quase praticamente no seu prime aqui no Brasil, ele tava nascendo. Polêmica. Como ele tem polêmica, acho que é bom ele aproximar aqui pra falar um pouco mais sobre ele. Fala aqui no meu microfone, Matias. No meu não, no meu só pode falar do Neymar. O Lucas... Pode falar, eu compactuo com a sua... Pode falar. Chega a mesma coisa que eu falei lá? Só conta pra gente. Gostei muito da contratação do Santos, Neymar voltar. Tu assistiu o jogo? Os jogos do Neymar? Olha aí, ó. O cara assistiu os jogos, pô.
Acho que o Neymar já tá muito ruim das pernas já. Tu acha que não vai rolar em 2026? Não. Poxa, Matias, tudo bem, respeito sua opinião. Pelo Matias, o Neymar seria Neymar camisa 20 na Copa do Mundo. E o senhor, sua opinião? Johnson. Pode vir aqui. O Neymar, Aqui é a opinião agora do cara experiente. Agora. Vamos lá. porque assim, Ele viu. o Neymar, ele é foi um bom jogador, mas o que acabou com ele foi as lesões, né? Sim, muita coisa. Mas pro Santos foi bom, porque quando ele falou, quando a torcida soube que ele ia chegar no Santos, foi 9 mil sócios que o Santos ganhou. Quer dizer, o Santos foi uma maravilha. E para 2026, você acha que vai rolar ainda? Não vai. Não pode. Eu não pode espero, depender do Neymar. não pode só depender do Neymar. Porque assim, a seleção também começou a depender muito do Neymar. O que aconteceu? Saiu. Acabou. Tu tava na esperança, né, de que ele falasse no teu microfone. Seu Antônio e Matias, tenham cuidado se de repente o Lucas salvar o WhatsApp de vocês. E lá em julho de 2026 o Brasil for campeão do mundo. Com o gol do Neymar. Vocês tenham alguns áudios e imagens compartilhadas. Não, eu entendo. Eu entendo realmente. Segue o líder! Só segue o Lucas! Olha a Copa! Eu entendo e tenho que respeitar essas opiniões, porque são opiniões muito coerentes que podem realmente acontecer. A minha opinião, como eu falo, quando se refere a Neymar, a minha opinião é de um torcedor. É de uma pessoa que é fã do Neymar e que torce pra ele reencontrar o futebol que fez ele ficar conhecido mundialmente e que em 2026 ele consiga ser campeão pra realmente acabar com essa história. 2026 vai ter 34. Pra acabar com essa história de que o Neymar não é um grande jogador. Eu já acho que o Neymar já fez história na seleção brasileira. Eu já acho que o Neymar fez história como jogador, porque pouquíssimos jogadores conseguem ter a expressividade que o Neymar teve, chegar onde o Neymar chegou. Mas ainda existe essa parada de tipo, beleza, fez tudo isso e não é campeão mundial. Sempre tem essa coisa, entendeu? Tirou o print. Falando de maneira... Tô apitando a Falando de câmera. maneira neutra aqui, a minha torcida é que ele der errado no Santos. E vá pro Flamengo. E vá pro Flamengo. Será Ganhar que Libertadores seria uma e coisa ser- muito aleatória? e realmente Acho que não. Eu vou Não, falar. aleatória no sentido de pensar nisso, pô. Eu vou falar o que vai Eu não acontecer acho, aqui. não. Tá, de Opa, novo. peraí. Previsões aqui, por Previsões. favor. Quero meu corte no Previsões de TikTok. Samuel. O Neymar, ele vai sair do Santos, né? Vai fazer vai ter todo o seu momento Você vai se contradizer? de glória. Como assim? Falando que o Neymar ia pro Barcelona. e aí- falou que ele é Calma, profissional. calma, ele vai ter todos os seus momentos de glória no vai, fala aí. Santos e tal. Ou seja, ganhar o Paulistão. É. Ele falou que Aí veio pra ganhar o Paulistão, né? vai voltar pro Barcelona. Neymar vai voltar pro Barcelona. Aí vai fazer a ponte, né? Foi pro Barcelona, jogou um pouco, ganhou uns títulos. Flamengo. Vai realizar o sonho, vai ser feliz. Eu acho. Vai Eu ser acho feliz. E 2026? 2026? Copa do Mundo. Ah, tá. Ano Copa que do vem, Mundo, né? a gente espera que ele se recupere, né? Eu também espero Copa que ele do se Mundo, recupere. Brasil na final, Rodrigo substituído, como sempre. Todo mundo aqui espera que ele se recupere, menos a Vitória. E Não, o Matias, o seu Antônio. Caraca, eu tô comprometendo vocês aqui. Vocês dois. Não, eles estão comigo nessa opinião. Todo mundo, se o Brasil for campeão do mundo com gol do Neymar de pênalti no último minuto, todo mundo vai ficar puto. Droga! Ai, meu Deus, não acredito. Não, eu acho. O Brasil foi campeão com o gol desse cara. Eu acho que é o que eu sempre repito nas minhas opiniões quanto ao Neymar e a Copa do Mundo de 2026 é que eu acho até que ele vai pra Copa se ele não estiver com uma lesão que impossibilite, né, ele de jogar. Porém, eu não acho que ele vá ser mais Protagonista. tenha tanto, eu não quero dizer potencial porque, né, não quero limitar o potencial dele, mas não é a mesma coisa. A gente sabe, né, que pode depender. quando os jogadores, eu acho que isso é uma coisa que vai estar inclusa na seleção brasileira e no futebol enquanto o Neymar estiver jogando. Vão querer depender dele. Porém, eu acho que talvez as respostas dele não sejam proporcionais ao que se espera dele em 2026, entendeu? A mesma coisa eu também acho no Santos. Eu tenho um ponto a respeito disso, que é, as pessoas acham que jogadores vão voltar de lesão ou vão voltar pro Brasil voando. Porque eles jogam na Europa, porque eles jogam na Arábia, porque eles jogam sabe Deus onde. E aí a galera acha, não, ele vai voltar pra cá, vai chegar destruindo tudo. E a realidade não é essa, né? Acontece em poucas situações de um jogador Mas tá chegar, falando isso por causa do Coutinho também. chegar e ser decisivo. Não é só o Coutinho. Eu tô falando que os jogadores eles precisam de tempo de adaptação, entendeu? Eu concordo, mas eu consegui encaixar o Coutinho nessa situação. Ele também, mas o Coutinho já teve mais jogos, né?
Eu tô falando a questão de... Pode ser positivo pro Santos, talvez na época do Campeonato Brasileiro, porque o Neymar ele já está participando da pré-temporada. E, ao meu ver, hoje em dia, os campeonatos estaduais, eles não ditam mais como vai ser a temporada do clube, entendeu? Em competições de mata-mata, no Brasileirão, porque não serve mais de laboratório. Acho que tem total sentido isso que a Vitória falou, né? Sobre essa questão da expectativa por ser um grande jogador e a realidade na hora de chegar aqui. Mas não é necessariamente uma regra também, né? A gente vê alguns jogadores que voltaram da Europa e voltaram bem. O Hulk, né? Tipo assim, o Hulk veio da China, né? Veio da China. Mas voltou pro Brasil, de fora, né? Tipo assim, mas vieram bem. Um exemplo recente, o Lucas Moura. Sim. O Lucas Moura veio pra cá com uma intenção de praticamente ser um preparatório pra ele pra MLS. Só que ele voltou tão bem, ele voltou, tipo, acima da média mesmo. Tipo assim, ele se destacava. Ele já ficou pensando em seleção. Isso, aí ele acabou a temporada chegando em seleção. A gente para pra pensar em outras situações, como por exemplo o Flamengo quando montou o elenco de 2019 e repatriou o Rafinha e Felipe Luiz. Os dois chegaram aqui muito bem também. Chegaram da Europa, chegaram mais velhos, mas chegaram jogando muito bem, se destacando muito bem. Tá a cara do teu pai. Aí... Obrigado. O menor das pulgas. E é muito disso mesmo, mas trazendo pro contexto do Neymar e até do Coutinho também, né? Acho que a diferença desses exemplos que eu citei para Neymar, até o Coutinho, é o contexto de que ambos vieram em baixa técnica, mas também física, né? Então, eles vieram pro Brasil, que tem um estilo de futebol que depende muito da parte física, né? Sabe? Os times jogam... Não tem a mesma intensidade, né, em questão de bola no pé, velocidade de jogo que tem na Europa, mas aqui e o ritmo é um pouco mais lento, porém depende muito do físico, principalmente por condições de gramado. E hoje o futebol tá muito assim, né? Isso, até por condições externas, não só do jogo em si. Sim. Né? Calendário, que é muito extenso, então demora muito para se adaptar realmente, né? Se readaptar 100%. Tanto que o Coutinho já vai fazer praticamente um ano no Vasco e ainda não é técnico sem esperado. Contar que tem uma questão muito diferente da Europa que a gente percebe, são as viagens para jogar. Por exemplo, os jogadores vão de um país para outro em 3 horas lá fora. E aqui você cruza o país em 8. Né? Então, também concordo com vocês. Pesa essa parte física. Em cima desse núcleo que a gente está conversando, a gente vai pro próximo capítulo do Dragon Ball Z, porque ainda é falando um pouco de Neymar. E aí daqui a pouco a gente vai ter uma participação. Eu queria dar uma notícia aqui que o Flamengo já fez gol hoje, tá? Qual é o Flamengo? Alcaraz, jogador que pertence ao Flamengo, fez o gol da vitória do Everton hoje sobre o Crystal Palace. Ou seja, o Flamengo já meteu um gol hoje, hein? Tá. Só falta mais 5. E agora a gente vai pro próximo capítulo de Dragon Ball Z, porque a gente vai falar ainda de uma polêmica que surgiu essa semana. Neymar, e aí eu quero ouvir. Tá no recovery. Queria ter uma cápsula dessa daí, mano. Parece que o cara dorme bem pra caramba com isso aí, pô. Mano, supostamente é a irmã dele. Antes das cirurgias plásticas. É o Neymar, ele postou no Instagram. Agora? Recente? Tá nos stories dele. Dá um like aí nos stories dele. Fala, Neymar, estamos falando de você aqui na Red. A gente tá sentindo a altitude de Santos. Tá sentindo a altitude. O cara do vídeo. Energias positivas. Passa aí pro próximo. O Lucas vai já interromper o programa e correndo pra casa orar. Que é isso? Ele não gostou, que ele já pediu o próximo. Pediu o próximo, por favor. Não, porque a gente vai... Eles vão passar aí pra gente ver o que tá acontecendo, mas basicamente a gente vai falar sobre... E as pelotas. As pelotas de Paulistão. A bola do Paulistão, cara, porque depois do jogo do Corinthians, o Neymar ele falou ali, fez uma crítica à bola que tá sendo jogada na competição, uma marca específica, que inclusive a gente colocou granulado pra não ser processado, né? Então a gente não pode citar. É a bola da penalidade máxima. É a bola da penalidade máxima. E assim, o que dizer? Porque na hora que o Neymar falou da bola, eu falei, puxa, Neymar, te defendo tanto, tu tá falando da bola, uma hora dessa. Porque, assim... Eu tô muito feliz aqui no Santos, né? Mas a bola tá muito redonda. Só que aí depois a gente começou a ver Só que aí a gente começou a ver o retrospecto de outros jogadores falando. Felipe Luiz, o Hugo Souza, o goleiro do Corinthians. É porque essa marca patrocina praticamente todas as bolas da maioria dos estaduais, né? Exatamente. Inclusive mas aí, aqui do Amazonas. E aí a gente entra nesse contexto. Realmente é importante pontuar isso aí? Ou foi um detalhe que o Neymar só falou por conta do resultado do jogo? A gente teve até algumas brincadeiras dos corintianos na rede social
falando, é engraçado que o Yuri Alberto não reclamou da bola e tal, tudo certo. E a gente pode trazer um pouquinho o retrospecto de passado. Por exemplo, da Jabulani, que reclamaram pra caramba da Jabulani. Como é que vai reclamar da bola se o Memphis deixou ele na cara do gol? Como é que ele vai reclamar, né? A gente pode voltar em 2010, que tinha a Jabulani, que todo mundo tava reclamando, o pessoal criticando o goleiro, o jogador, dizendo que era difícil de dominar, que pegava muito efeito. Aí o Furlan foi lá e falou, não, me dei bem, gostei da bola. E fez até um monte de gol nessa Copa de 2010. O que dizer desses comentários de Neymar Júnior, que depois que falou isso aí, as ações da Bendita até caíram. Marca caíram. Cara, a gente faz, né, a gente faz piada sempre que pode. Sempre que dá. Né, mas assim, acho que como a opinião não foi só dele, Tá engasgado foi uma ainda com a opinião de Ramadã. outros profissionais, né, acho que deve ser considerado. Sabe, não é positivo para nenhuma marca, né, ser criticada dessa maneira, né, por ser material e tudo mais, né? Né? E se fosse, por exemplo, só o Neymar, talvez até Entrasse esse contexto que os corintianos estavam falando. isso, de que é chororô e tudo mais, mas como tem outros profissionais que também criticam, pelo motivo que a gente falou, pela marca patrocinar outros campeonatos estaduais do Brasil afora, né, isso pode ser levado em consideração para que haja uma evolução, sabe? Essa bola sempre é algo polêmico, né? Quando a gente para pensar, citaste o exemplo da Jabulani, né? Então, são questões de opiniões, né? Tipo, muita gente teve dificuldade, outros não tem tanto. Então, até por isso, né, que algumas pessoas não entendem, né, do porquê que porque o time não treina com qualquer bola, né? Então, tipo, na semana da Libertadores, o time vai treinar com a bola da Libertadores. Na semana do Brasileirão, vai treinar com a bola do Brasileirão. Se não tivesse diferença, se não tivesse diferença, não teria necessidade. Não precisaria disso, né? Então, tem essa questão. E, querendo ou não, cara, até pelo esse contexto de treino, os caras estão batendo essa bola todo dia lá, né? Por mais que não pareçam, muitos jogadores parecem que não treinam, tudo mais, erram muito, mas os caras treinam. Tem uma galera que parece que não treina mesmo. Se você vê assim no jogo, imagina como é no treino. Então, os caras têm conhecimento tem lugar de fala para falar sobre isso. Então, o que a gente espera é que melhore, né, de certa forma, né, porque para a empresa não é positivo um cara do tamanho do Neymar, porque isso gera esse tipo de coisa como tu falou, né? A empresa perdeu valor. A gente tá falando dessa marca, a gente não vai falar o nome da marca, mas a gente tem uma pessoa aqui que já chutou com essa bola. Porque a gente tá de corações abertos. Nós temos uma pessoa, exatamente, se quiser Poxa, patrocinar a gente joga as ações de vocês de volta lá pra cima. É verdade. A gente tem uma pessoa que já chutou com essa bola, que é o seu Antônio. Já chutou com essa bola, já deu uns toques nela. Não, eu não chutei. Eu vi os jogadores, foi em Presidente Figueiredo. Pode falar aqui. Quando os caras chutavam. Opa. Eu fui assistir um jogo em Presidente Figueiredo, jogo do Amazonas, né? Amazonas ali, Parintins. E quando o cara chutava a bola, eu sentia que o barulho era diferente. Como se ela estivesse seca? Exatamente. Então, o cara batia uma bola. Não, ele tinha certeza que ia acertar o passe, mas terminava errando. Entendi. Então, de fato, acho que é um ponto que essa marca precisa atentar para melhorar a qualidade do futebol. Eles emitiram uma nota dizendo, né, que estava tudo dentro dos padrões. Que o número de gols tinha aumentado no campeonato. Isso, inclusive. e tal, defendendo a sua marca, né? Inclusive, queria vaga numa assessoria do Hat-Trick para falar bem, né? Assessoria de imprensa sempre vai falar bem do Até porque seu cliente. E aí, falando a respeito desse acontecimento, da reclamação do Neymar, né? Pode ser uma coisa, eu até falei isso em outros programas, que pode ser o efeito Neymar no sentido de evoluções para o esporte ali entre os jogadores, né? Uma das contribuições, né? Uma das contribuições no sentido de que se realmente essa bola ela está diminuindo, vamos dizer, a técnica, o rendimento dos jogadores, ela precisa ser melhorada. E talvez, vindo de, sei lá, de um jogador lá do Nova Iguaçu, não tenha o mesmo peso e a relevância que, tipo, poxa, vamos escutar esse cara porque ele joga futebol e ele entende disso. Então, se for para isso, está ótimo, concordo com o Neymar. Não sei. Então... Mas eu fico um pouco na dúvida de que se o resultado fosse a favor, ele iria reclamar nesse jogo a respeito da bola, né? E só falando sobre isso, né? Porque nas regras do jogo mesmo, né? Não tem tantas especificações sobre a bola. Então são coisas um pouco básicas, né? Sobre as regras sobre a bola é só a questão de tamanho da bola, né? Que a bola deve ter uma circunferência entre 68 e 70 centímetros.
e o peso e a medida da calibragem. É isso as especificações da Que bola. eles têm aquela bomba que tem um tipo um medidorzinho aqui que fica aparecendo. Então não tem especificação, não tem uma regra definida quanto a material, a textura da bola. Sabe que tudo isso influencia, né? E tudo isso influencia porque essas coisas diferem uma marca da outra. Por exemplo, a Jabulani, na qual foi citada. Né? Por que a Jabulani é tão diferente? Né? Eu já acabei me deparando com tanto desse vídeo as sobre costuras, parece, exatamente, né? Ela tinha gomos muito grandes. Ou seja, geralmente o ar passava pelas costuras. Mas essa bola tinha pouca costura porque os gomos eram grandões, assim. Né? Geralmente as bolas que a gente via antigamente até hoje, né? Hoje tem muita variação. Até essa mesma bola dessa marca, dá pra ver que o gomo dela aqui, a costura... Não é nem a costura, na verdade, hoje em dia, né? Que ela é tipo prensada. É o detalhe, né? Essa parte uma aqui, elas são né? maiores, né? Então, quanto maior os gomos forem, menos ar... Tem uma menos atrito? Tem menos atrito com ar. Então a bola varia ela era bastante. quase aerodinâmica, né? Então, era por isso que a Jabulani variava tanto, por conta dos gomos grandes, ou ela criava um arrasto no ar que ela ia variando bastante, porque não tinha por onde o ar passar e a bola ir de uma maneira linear. Então, ela não tinha um padrão, muito por isso. Então, essas questões da bola tem... Dentro disso, tem essas questões com bola. Pela bola não ter uma regra específica, então tem muitas bolas diferentes por conta disso. Né? Porque as regras, como eu falei, é só calibragem, tamanho e peso. O resto de material, textura, cada empresa tem a sua. É isso, a gente vai passar pro próximo e último bloco desse programa maravilhoso. A gente conseguiu sintetizar a semana futebolística do mundo, né? Porque agora nós teremos uma participação especial, eu vou me ausentar. Forte abraço a vocês, um beijo no coração, tamo junto. Porque o Matias vai sentar aqui no meu lugar, fazer parte da nossa bancada. E aí, senta aí, chega aí, Matias. Com a galera. Vamos falar de Copa Verde, hein? Porque os times amazonenses... Um foi bem, foi mal. Tu vai voltar pra falar, porque tu é o alfa e o ômega aqui tu é o começo e o fim do podcast. Daqui a pouquinho. Agora eu deixo o rostinho com vocês e tira 01 aí. Pode dar. Samuel. Só ajeita o microfonezinho pra tua altura. Isso aí. Beleza? Matias. E aí, apresenta aí, Matias, esse tópico que você tem pra falar desses jogos. Agora, falar que eu vou... minha polêmica aqui. Que a CBF proibiu, né, dos times pra fazer as transmissões dos jogos. Ficou ruim, eu tive que acompanhar o jogo do Amazonas pelo um canal de rádio, né, no YouTube. Uhum. Era nisso que eu ia perguntar de ti já. Sobre como é que tu fez pra acompanhar a partida, se tu conseguiu ouvir, conseguiu ter uma noção de como foi o jogo a partir dessa transmissão de rádio, já que não teve imagem. Tive que acompanhar pelo um canal de rádio no YouTube. Aham. E o que tu achou da partida, né, já pela essa visão, né? Até a gente teve uma dificuldade também quando a gente estava aqui na rádio para falar sobre, né, sobre o jogo, né? Teve a expulsão, né? Então, e teve uma questão do crescimento do São Raimundo depois da expulsão do jogador do Amazonas, né? Então, o que tu achou que isso pode ter, a expulsão pode ter afetado no resultado? Bastante. Fala um pouquinho mais alto, só para sair do microfone. Ah, tá. Falar alto, né? Um pouquinho mais alto. Mas tô nervoso. Fica tranquilo, só uma resenha. É conversa, pô. Afetou bastante essa expulsão aí do time, né? Logo no começo do jogo, né? Foi... Quantos minutos mesmo que foi expulso? Fez 15 minutos? Foi 22, né? 22. Foi logo Foi aos 18. 18 minutos, cara, você falou mais tempo que eu. Do Manaus, né? Só um jogo da Copa Verde que foi transmitido no YouTube. Foi o jogo do Manaus e Paysandu. Lá no... Qual é o nome do estádio do Paysandu? No Curuzu. Curuzu. Eu e meu pai estavam assistindo esse jogo, né? Tá conseguindo transmitir? Conseguiram só um jogo mesmo. Mas ele tá melhor que a gente, porque a gente não achou esse jogo. Não, É verdade. Eu também não achei. Porque eu tinha visto só nas notícias, né? Tipo, eu nem me atrevi a tentar assistir o jogo, porque nas notícias já estavam afirmando que como a CBF não autorizou e tudo mais, então acho que... Mas foi pela TV do Paysandu mesmo? Ou foi algum torcedor aleatório? A do Paysandu tava só na rádio. Porque poderia ter uma medida... Inclusive, eu falei pra ele, olha, foi um bom resultado do Manaus. Foi ótimo do Manaus. Porque Foi segurou verdade. bastante, né? É verdade, porque o Paysandu tava indo pra cima. No retrospecto, o Manaus perdeu todos os seus jogos lá. Todos os jogos que ele tinha disputado. Ele perdeu por mais de, se eu não me engano, por mais de 2 gols. Eu não sei vocês, mas eu tava achando que o jogo do
mais difícil do que o jogo do Amazonas com o Raimundo. Sim. É verdade. Quando eu vi que o Amazonas ele jogaria contra o São Raimundo, eu pensei, poxa, temos ali um duelo um pouco mais equiparado, né? Talvez o Amazonas ele consiga sobressair acima do... Até porque, né, temos ali um time que disputará a Série B novamente pelo segundo ano seguido, né? E foi um pouco decepcionante para mim o resultado do jogo do Amazonas. O que tu achou do resultado? Gostei muito, não. No primeiro jogo, que foi aqui na Arena, a partida foi boa, né? Já no primeiro jogo, foi goleadas e viradas, 5-1. Eu até gravei um vídeo lá pro meu canal. Agora, eu tava também acompanhando o jogo do Remo, né? Pra ver quem que ia pegar o Amazonas, né? Nas quartas. Uhum. No dia, São Raimundo, que bom que não é o Remo. Eu pensei que... Eu já até comemorei, pensei, vai ser fácil. Não foi nada fácil. Verdade. Nada fácil. 2-0. Eu tenho uma pergunta pra ti, Matias. A gente, eu acho que assim como tu criticou o Aderval Lano, né? Quando ele Bate na mesa agora. Eu até apaguei esse vídeo lá. Quando eu fiz o vídeo falando do técnico do Aderval Lano, quando eu fui ver, meu Deus, eu tô debochando do cara, eu vou apagar esse vídeo. Mas assim, tu se arrependeu de ter debochado? Me arrependi bastante. Porque o Aderval tá indo bem, né, cara? Tá indo muito bem. O Aderval tá indo muito bem. O que tu tá achando aí? Eu gostei. Eu espero que ele fique no Amazonas até... Me parece que ainda vão trocar, né? O técnico, até quando começar a Série B. O que importa é o resultado, né? Sim. Trazer É verdade. Essa foi a primeira derrota. É verdade. E agora, talvez, eu queria muito ouvir uma opinião específica daqui da mesa do nosso amigo Ayrton. Um grande crítico ali da gestão do senhor Aderval Lano. Não, cara, quando o Aderval Lano foi anunciado, minha expectativa era bem baixa. Mas porque, tipo assim, quando... Vai cair, hein? É porque quando o Amazonas surgiu, né? Veio muito com essa questão de ser um clube, de certa forma, moderno aqui dentro do estado do Amazonas, né? Então, tipo, que ia tentar trazer profissionais diferentes, trazer uma ideia nova, né? E ia tentar ia fazer coisas diferentes do que os outros clubes do Amazonas fizeram. Não que a Aderval Lano seja ruim no sentido de que, cara, é um mega retrocesso, alguma coisa do tipo, mas não é aquilo que a gente esperava do Amazonas, como eu falei, né? A gente esperava que o Amazonas, por ser um clube que está entre os 40 melhores times do Brasil, trouxesse um treinador, digamos, com uma capacidade de trazer algo diferente, né? Não, o Aderval Lano até ele tá fazendo matérias para até fez matérias para jornais, né, a nível nacional e tudo mais, apareceu em rede nacional. Teve uma matéria até da própria Globo, né, sobre isso. E aí falando sobre a questão da idade e ele falando que, cara, apesar de ele ser mais velho, ele se atualiza e tudo mais. E aí, cara, obviamente que todo respeito ao Aderval Lano e toda a história que ele tem, né? À toa também que ele é o maior vencedor aqui do estado do Amazonas no futebol profissional, né? Mas até de certa forma o que fez eu ficar um pouco mais otimista com essa questão foi quando aqui, exatamente nessa sala, que eu não tinha me atentado a isso, ou essa informação não tinha coisado, não tinha tipo sido anunciado, ou eu mesmo, né, tinha por mim, né? Talvez eu não estava sabendo no dia que o Aderval Lano ele não assina contratos, né? O Dudu falou aqui pra gente, que ele não assina contratos, né? Ele só acerta tudo assim verbalmente, e que ele estava acertado para fazer só pro campeonato estadual. Então, tipo, faz total sentido dentro do contexto com que o Dudu falou pra gente, né? De que é um cara muito identificado com o futebol amazonense, de que veio para dar uma ajeitada ali no grupo, e até trouxe um contexto de que o Amazonas já não é atual campeão amazonense, né? Então, é o clube que está mais avançado no aspecto nacional, mas que é um clube que perdeu o título amazonense. Então, é importante recuperar essa hegemonia, né, Matias? Tu concorda com isso, né? Como torcedor do Amazonas. Tá rolando jogo agora, né? Do Manauara e Nacional. Se um dos dois ganhar, vai jogar com o Amazonas. Uhum.
Meu medo é pegar o Manaus de novo na final. E também foi pra semifinal, né? Uhum. Mas tu acha que vai dar quanto esse jogo? Amazonas e Manaus, na arena. Lotado. Ah, não sei, acho que 1x0 pro Amazonas tá bom. Pô, tu falou lotado, é demais. Tu tava no último... Na última final? Não tava... No jogo do... Manaus e Amazonas. Ah, tava. E como é que foi tua reação no jogo? Além do... Comemorando, né, que o Amazonas foi pra final, segunda final seguida, né, no Campeonato Amazonense. Uhum. Eu ainda feliz. Só que chega lá, o Amazonas fez o primeiro gol, né? Só que quando eles fizeram o primeiro gol, o time recuou. Recuaram aí quando eu vi que eles tinham recuado, né? O Manaus estava atacando mais, eu espero que termine o primeiro tempo logo. E quando eu terminou o primeiro tempo já tava 1x0 pro Amazonas. Cara, até agora não ficou. Até agora eu fico me falando como no final do jogo o Amazonas deixa o time empatar. E perde nos pênaltis, né? Nos pênaltis, cara. Eu chorei nesse dia. Eu chorei até, acho que o jogo foi no domingo, né? Uhum. Chorei até segunda, até sexta. Eu queria perguntar pro Matias, né, sobre o que fez tu virar torcedor do Amazonas, né? Porque então um garoto novo, né, e tal, tem só 12 anos, né? Tem só 12 anos. E, né, tá vivendo uma certa ascensão do futebol amazonense, que começou ali com Manaus em meados de 2019, nessa questão da volta do futebol amazonense pro contexto nacional, de maneira de pegar acessos e tudo mais. Mas o que fez tu escolher torcer pro Manaus? Foi o que? Pro Amazonas, desculpa, foi o que? A cor, a onça, o mascote que você... Ele veio até de verde. Veio até de... Rapaz, é verdade. Tá até o LED aqui. Mas o que é? É o time ter chegado na Série B? Foi antes da Série B? Foi acompanhar essa subida? Foi o fato de ser a onça, o uniforme é bonito? O que foi? Eu comecei a gostar de futebol em 2022, né? Uhum. E quando foi em 2023, eu falei com o pai, qual time só torce? Esse Flamengo. Você assistiu os jogos do Flamengo, né? Eu acompanhei o Campeonato Carioca. E você, poxa, será que tem algum futebol daqui de Manaus? Tipo, um campeonato? E ele foi ligar na TV, tinha um jogo do Amazonas e Manaus, aí na arena. Eu falei pro meu pai, vai ter um jogo aí na arena. Ele falou, qual, Matheus? Manaus e Amazonas. Ele falou, não vai dar não, por causa do horário, que não era no horário do trabalho. Uhum. Eu acompanhei o jogo em casa mesmo. Eu tava torcendo pro Manaus, que Manaus também é o nome do time na cidade, não moro. E o Amazonas ganhou de 1x0, Manaus. E eu acompanhei, né, o Campeonato Amazonense, eu acompanhei mais o Campeonato Amazonense do que o Campeonato Carioca. Uhum. Meu pai chegava em casa, Matheus, quanto que foi o jogo do Flamengo? Não sei, tava assistindo o jogo do Campeonato Amazonense. E aí, depois dessa vitória, foi o que te tornou, nossa, agora eu vou torcer pro Amazonas. Foi na final do Campeonato Amazonense, 2023. Foi a final, Amazonas e Manauara. Eu tava nesse jogo. O papai disse, Matias, bora pra esse jogo aqui então do Amazonas e Manauara, final do Campeonato Amazonense. Falei, tá, só que eu vou escolher o time que a gente vai torcer. E eu coloquei um papelzinho lá, coloquei Amazonas, Manauara, sorteei lá e quando tirou o pote, Amazonas. Então foi o destino que te tornou. Teve esse jogo Amazonas e Manaus, que foi praticamente a Copa Matias, que ganhou um pouco o coração ali, e o papelzinho só fez confirmar. Aí foi pro jogo do Amazonas, né, Manauara. O Amazonas saiu campeão, ganhou de 1x0 do Manauara. Aí eu digo assim, tá, eu voltei a acompanhar o Flamengo, eu digo assim, poxa, saudade do Amazonas. E aí eu comecei a acompanhar na Série C. E aí teve o jogo do Amazonas e Paysandu, aí no Carlos Zamit. Disse, pai, eu quero ir pra esse jogo aqui, Amazonas e Paysandu, no Carlos Zamit, que a gente mora lá perto. A gente foi, esse jogo o Amazonas perdeu de... Quanto foi mesmo? Eu não lembro desse, acho que foi 2x1, né? 2x1. 2x1. Foi. Aí eu voltei, mano, o Amazonas tava indo bem, a competição tava indo bem na Série C. E foi só aí meu pai começar a ir nos jogos, né, na Série C, que o Amazonas caiu. Que é isso, cara? Fala baixo. Deixa ninguém ficar sabendo disso, não. Cara, a gente tá muito contente de te ter aqui, ter o seu Antônio também. A gente tá muito... Porque assim, o Matias,
pra você que tá se perguntando aí, quem é o Matias? O Matias, ele marca um ponto muito importante pra gente, porque foi a primeira vez que a gente fez uma dinâmica dentro da Arena da Amazônia e a gente entrevistou o Matias, quando a gente tava começando ainda. E aí foi legal, porque o Matias, ele não tinha rede social, eu já falei isso algumas vezes, e aí ele chegou em casa, ele abriu o Instagram pra ele, e na semana seguinte o Matias já tava produzindo conteúdo falando do Amazonas. Oi. E agora tá falando do futebol, e pra mim, tipo, é uma satisfação enorme ter vocês aqui, vocês representam muito pra gente, eu sei que vocês acompanham a gente também, e a gente tá acompanhando vocês, porque a nossa expectativa realmente é de fazer a diferença. Não só no futebol, mas na vida das pessoas aqui em Manaus, das pessoas acreditarem que elas são capazes de fazer as coisas. E então, muito obrigado pela presença de vocês, seu Antônio, muito obrigado, Matias. A gente tá sempre aí para o que vocês precisarem. É muito importante realmente pra gente. Como é que é tua rede social lá, Matias? Deixa Melhor eu... onça. Melhor Onça. Aí a gente fez o Arena Hat-Trick. O Matias teve a audácia de colocar o nome do podcast dele de Melhor Arena. Porque o jeito que eu queria não ia dar certo, não. Ele pensou assim, eles têm o Arena, mas o meu é melhor. O meu é Melhor Arena. Não assiste aquela arena, não. Vem aqui pro Melhor Arena. Eu mudei o nome. Do jeito que eu queria fazer não ia dar certo, não. Não, mas eu já quero te dar parabéns, porque assim, eu vejo que tu edita teus vídeos, tu faz tuas artes, tu faz as thumbs, tudo direitinho. Montou um espaço lá com teu pai pra fazer o podcast de vocês. E, cara, que legal. Muito obrigado por vocês fazerem parte da nossa história. E tamo aí, pode contar com a gente, qualquer coisa, só mandar uma mensagenzinha. E a gente tá chegando ao final de mais um programa, né? Alguma consideração final aí, Vitória, Samuel, Ayrton? Falar sobre exatamente que o Matias é o reflexo daquilo que a gente fala quando a gente diz muito feliz pelo atual estado de crescimento do esporte do futebol amazonense, né? O futebol puxando um pouco mais essa parte por conta de ser mais popular, né? Porque a gente cita vários outros esportes aqui que estão com muita gente boa aparecendo aí a cenário nacional e internacional. Mas o Matias é o reflexo disso porque ele é um cara que acabou de citar, quando ele falou da parte de tipo, papai falou que torcia pro Flamengo e tudo mais, mas eu quero acompanhar mais o Amazonas, eu gosto mais de acompanhar o Amazonas, então tipo, isso é muito legal de ver. Esse jogo do Amazonas que teve agora, contra o São Raimundo, meu pai chegou do trabalho, eu tava assistindo lá pela televisão, né, a rádio, e meu pai tava assistindo o jogo do Flamengo pelo celular. Então ele que é o dono da TV. Prioridade, né, seu Antônio? Prioridade. E aí, quando acabou o jogo do Amazonas, eu peguei o controle e coloquei lá no canal Gold e coloquei o jogo do Flamengo. Não acredito, mano. O jogo tá passando aí na TV. Cara, isso é muito bacana. Assim, pra ti especificamente, falando contigo agora, não desiste. Continua, inclusive a gente sempre fala de tipo, a gente sempre fala, pô, o Matias tá fazendo conteúdo, o Matias tá ali, e o Ayrton chegou a fazer um comentário muito legal que eu concordo plenamente. Tu é um menino muito novo, então estuda, se especializa no que tu tá fazendo, assiste as pessoas que realmente fazem um conteúdo parecido com o que tu fazes, porque, cara, tu começando isso agora, tu tem muita chance de realmente se transformar num profissional da comunicação, né? Que a gente tem muita dificuldade de profissionais aqui no Amazonas que façam um conteúdo diferente, que é o que fez a gente estar aqui hoje conversando contigo, falando de futebol amazonense, esse esporte amazonense em si. Então não desiste, não deixa de estudar. Estudar é primeiro. Isso daí que meu pai fala todo dia. Estudar é primeiro. Estudar vem primeiro porque você sendo um cara esperto, que estuda, que gosta de saber das coisas, tá antenado, tu vai tirar de letra fazer conteúdo, assim como tu já vem fazendo, e a tendência é melhorar. Fico muito contente quando eu vejo teus cortes lá. Todo mundo aqui estuda. Isso é muito... É verdade. Não, eu sei, é muito bom. A gente tava conversando de, poxa, que legal que o Matias, ele mesmo edita, ele faz as coisas e tal, tudinho. Cara, então, não perde o foco, continua fazendo teu conteúdo, prioridade nos estudos, porque as oportunidades, quando a gente tem estudo, quando a gente, eu quero ser um cara inteligente, as oportunidades elas vão aparecer cada vez mais, entendeu? Então, tamo junto. Sabe que é nóis. Obrigado você que assistiu a gente até esse momento e tá me vendo agachado aqui de uma forma completamente desconfortável. Esse programa foi muito irado. A gente teve a presença do seu Antônio Matias, que eu vou falar mais uma vez. Obrigado, Vitória. Obrigado, Ayrton Hevison. Samuel, alguma consideração, algum agradecimento à nossa comunidade que está falando ali naquelas câmeras? Agradecer por acompanhar. Todo mundo que ficou até agora. Né? Ter paciência com a gente. Deixa o like, se inscreve no canal. É isso, cara. Se você assistiu até agora, não curtiu, não compartilhou, não se inscreveu no canal, ainda não segue a gente lá no Instagram, tá vivendo errado. Tá fazendo alguma coisa errada, bicho. Porque, assim, conteúdo de esporte tem todo dia no Instagram do Hat-Trick, nas redes sociais. Então vai lá, pô, se inscreve, não custa nada. Clica no like aí. Esporte? Tem todos os memes lá, cara. Vai lá, segue lá, fica atualizado sobre tudo. Espera, para tudo. Vai. O Samuel não fez a pergunta dele O Samuel não hoje. fez a pergunta dele. Mas como que tu vai... Agora, esse é o desafio da tua vida. Qual vai ser a última pergunta?
Nice one. Você já se inscreveu no canal? Não tem como ele perguntar. Mas eu vou fazer a pergunta que o Samuel deveria fazer pro Matias. Se ele Matias, quisesse tem uma fazer pergunta pra a você. melhor... Eu não entendi. É porque assim, era pra ele fazer. Finge que é o Samuel fazendo pergunta pro Matias. Matias. Tá. Entendeu? Se eu hoje quisesse ter a melhor arena, o que eu precisaria fazer? Me matar. Pessoal, só isso. O Matias vira pro Samuel só por cima do meu cadáver. Então é isso, galera. Muito obrigado pra você que ficou com a gente até agora. Não esquece de se inscrever nas nossas redes sociais. Não esquece de baixar o aplicativo da Network. Siga o Matias lá na rede social dele, que tá... Como é que tá lá no Instagram, Matias? Melhor onça. Melhor onça. Tinha até calculado aqui quantos seguidores que eu tenho. Tem seguidor? Tem bastante seguidor lá, bicho. Inclusive a gente segue o Matias, né? É lógico. A gente vai esperar, Matias. A gente vai te... E a capinha dele também é verde, né? E, rapaz, Matias, tu tem que resolver essa situação, bicho. tem que parar de andar de verde. Tem que parar de resolver essa história aí. Eu gosto Ou de tu é da Covid. Grove Street e a gente não tá sabendo. Vai, passa teus dados aí. Tenho 2.687. 2.687. 3.000. Você quer ser o 2.688? Segue lá o Matias nas redes sociais. Mas os 30 inscritos que eu tenho no YouTube, que eu também começo no YouTube, eu tô começando agora também no TikTok, eu tenho Mas 4. tu faz dancinha lá? Não. Tá tudo certo. É isso, fiquem com Deus, muito obrigado e até a próxima. Tamo junto, valeu, galera. Uh-huh.